Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar falando dentro desse evento, né, que é o terceiro Sense, Seminário do Ensino, e terceiro SEMEX, Seminário da Extensão. A professora Natália Cavalcante e eu, professor Raimundo Nato de Castro, é, a, propomos, né, a apresentação em formato de comunicação sobre a construção do programa Hora H, preparando o espaço virtual para o momento de pandemia. Eu quero lembrar aqui, antes de mais nada, que o nome, né, a nomenclatura Hora H foi um termo atribuído pela professora Natália Conceição. Então, um agradecimento especial e um agradecimento também ao professor Francisco Cavalcante, que tem sido muito participativo nos bastidores desse programa. Bom, o programa nasceu no ano passado, em junho, né? Só que ele, para nascer, ele precisou, antes de mais nada, nós precisamos preparar esse programa. Outra coisa interessante é que ano passado nós iríamos iniciar nossa primeira turma de licenciatura em História de maneira presencial, porém, por causa da suspensão determinada em decorrência da pandemia do Covid, nós tivemos então que fazer ou tentar contactar os discentes primeiro por e-mail e depois nós criamos um grupo de WhatsApp para manter esse contato com esses alunos. Feito isso, nós então começamos a conversar com esses alunos sobre a possibilidade de lives, né? Aquele cenário todo era de lives e tal. Nós também pensamos em lives, uma live de história, para apresentar, por exemplo, os professores, apresentar como o curso foi criado e etc. E aí, conversando com os professores do colegiado, chegamos ao consenso de que nós deveríamos então realizar essa live, nós assim fizemos. E a primeira live foi intitulada Os Desafios da História e da Memória. E aí foi convidado o professor Gustavo Barbosa, a professora Natália Cavalcante e eu como mediador do programa. Né? Então, o programa, assim, antes de ele existir, foi necessário criar canal no YouTube, criar página no Facebook. Quer dizer, a gente foi primeiro visualizando onde poderia ser exibido esse programa, né? E depois a gente então partiu para a exibição do programa ao vivo. Outra coisa que nós levamos em consideração foi o fato de procurar informações sobre páginas, canais, programas que pudessem, de maneira gratuita, fazer com que nós pudéssemos exibir, então, um programa ao vivo, e assim nós o fizemos com esse programa Hora H. Né? É sabido de todos que a crise sanitária de 2019, e presente até os dias de hoje, ela exigiu de nós docentes e também dos alunos adaptações. Então a gente passou muito mais tempo agora na frente do computador, na frente do celular, na frente do tablet, do smartphone. Então a gente começou a se adaptar a essas novas realidades que envolvem essa relação ensino-aprendizagem e passamos então a aproveitar os meios de comunicação digital de modo que houvesse essa aproximação. Nesse cenário todo, o ensino remoto tornou-se, portanto, uma necessidade para nós, docentes, e também para os discentes dos cursos do IFPA, mas no nosso caso, do curso de História. Outro aspecto relevante é como a gente ia trabalhar de maneira remota, de maneira que os alunos pudessem, então, acompanhar. Então, no primeiro momento, o programa foi pensado para as 17 horas, depois a gente teve que o adaptar para as 19 horas, porque era justamente o horário em que esses alunos, alguns que trabalhavam, poderiam, então, acompanhar esse programa. O material e o método utilizado, repito, a gente não sabia imediatamente como trabalhar, então a gente foi pesquisar, foi fazer estudar mesmo, né, como funcionavam as redes sociais, de que maneira nós poderíamos ter um programa que, de certo modo, gerasse um impacto, e aí gerar impacto é pelo número de pessoas assistindo ao vivo e também pelo número de pessoas que poderiam ser atingidas a posteriori. Nesse caso, para ter uma ideia, na primeira a live, né, que foi o Desafio da História e da Memória, nós tivemos aproximadamente 40 pessoas assistindo
E até atualmente, assim, até os dias de hoje, perdão, nós temos aproximadamente 989 visualizações no canal do Facebook e também do YouTube. E aí, somando todos, a gente tem esse número aí de visualizações. É claro que essa temática é uma temática interessante porque ela está dentro desse contexto de revisionismo, né, de negacionismo, revisionismo histórico, negacionismo por parte dos seguidores de alguns governantes, né, que eu não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que esse negacionismo e esse revisionismo fez com que nós começássemos também a debater essas temáticas, né, e a ocupar espaços antes que não eram ocupados pelos professores, como são as redes sociais. Né? Não que a gente vá virar youtuber, não é essa a ideia, mas é que a gente começa a levar de maneira prática, científica, um pouco do que a gente trabalha, do que a gente pesquisa. Aqui nessa página, vocês podem ver alguns banners, né, que nós utilizamos, os professores que participaram, né, desses eventos, as datas, aonde foi exibido e etc. Bom, o primeiro evento foi justamente esse aqui, o Bem do Centro, que está os desafios da história e da memória, no contexto do revisionismo e a implantação do curso de licenciatura em História no IFPA Campus Belém, com o professor Gustavo, professora Natália e eu. O professor Gustavo, ele foi responsável, na verdade, pela implantação do curso aqui em Belém, porque ele era o presidente do NDE, ele encabeçou esse projeto e que foi, né, comprado por todos os docentes aqui do IF, das Ciências Humanas, da História, da Filosofia e da Sociologia. Nós, então, compramos o projeto, levamos adiante, e aí a gente tem a primeira turma, né, em andamento, e aí a gente tocou em vários temas. Para vocês terem uma ideia, nós falamos desde o ensino de História nos institutos federais, passando pelo papel das mulheres negras na história. Nós falamos ainda da Amazônia, como ela é vista no livro didático, e aí é um tema muito legal proposto pelo professor Irinaldo, da Unifespa, que é a Amazônia para queimar. Nós falamos das drogas do sertão, cacau, salsa-parrilha, cravo. Nós falamos, então, da questão das escritas, ou a escrita da infâmia. Nós falamos da importância do açaí, do lugar da ciência, do curso, da implantação do curso de História do IFPA, mas em Conceição do Araguaia. Nós falamos ainda da maneira como a pandemia passou a ser vista do ponto de vista da filosofia, qual o papel dos docentes e dos discentes na construção e no fortalecimento do curso. Quer dizer, nós tivemos 12 apresentações, só lembrando que a ideia do Hora H era, primeiro, ser semanal, depois ela passou a ser quinzenal por causa das demandas, a gente está trabalhando muito nessa pandemia, né? E aí a gente tem um pouco desses resultados nesses banners que aqui estão expostos. Além desse material, o canal exibiu o primeiro encontro de história do IFPA sobre as mulheres. As mulheres elas contam as suas histórias, quer dizer, é um canal extremamente, se tornou extremamente positivo para a exibição desses eventos, desses programas. Como conclusão, a gente pode dizer que o Programa Hora H é uma atividade vinculada à extensão da curricularização da extensão, é um evento importante para nós. O ano passado tivemos 12 apresentações, aproximadamente 3.000 visualizações. Ele continua, está passando por uma reorganização, né? Porque mesmo com o retorno das atividades presenciais, a ideia é que o canal continue a exibir esses programas. Como referência, nós temos aqui, né, o Cortella, o Stuart Hall, mas eu quero lembrar aqui do último, que é o Ismael Sanz, né, o Jorge Sanz Gonçalves e a Ana Capila, que falam sobre os efeitos da crise do Covid-19 na educação, porque ele diz, lá nesse relatório, nesse informe da OEI, o quanto de crianças e estudantes estão fora da escola por não ter internet, por não ter equipamentos de tecnologia. Ou seja, a pandemia ela gerou um efeito, uma crise muito séria, não só
na economia, mas uma crise muito séria na educação. Então, a gente precisa criar mecanismos de aproximação para que os alunos não percam essa oportunidade de ensino. No mais, gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar para vocês sobre o programa. Tem a nossa página no Facebook, tem a nossa página no YouTube. Acessem, acompanhem e muito obrigado.